Olá, turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Pessoal, é importante falar para vocês, né, que essa é uma revisão para nossa avaliação parcial, tá? A qual ainda não fizemos e vai cair esse tema 1, né, que são substâncias puras e misturas, correto? Que vai cair na nossa parcial e para nossa avaliação conclusiva vai cair substâncias puras e misturas, vai cair separação de materiais, vai cair materiais sintéticos e também vai cair transformações químicas e físicas no nosso cotidiano, tá? Mas para essa primeira avaliação parcial vai cair apenas substâncias puras e misturas, tá? Então, nesse momento, vocês acessam a plataforma de vocês, tá? Para vocês terem, então, acesso ao livro interativo, tá? Que eu vou estar usando com vocês, lendo também o livro interativo. E a gente também vai utilizar os recursos digitais, que é esse ícone que está do lado das configurações aí, e a gente vai ver eles no final. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre substâncias puras e misturas. E a primeira pergunta é que logo lá no início do capítulo, quando a gente viu, né, a unidade, que fala assim, água pura existe? Né? Essa água pura, ela realmente existe? Né? Então, esse vai ser um questionamento que a gente vai falar, tá? Mas daqui ao longo dessa revisão. Então, tá. Os materiais, gente, encontrados na natureza ou os produzidos pelo ser humano podem ser classificados de acordo com os elementos que os compõem, em dois grupos, né, que são substâncias puras e misturas. Né? É muito difícil a gente encontrar uma substância pura no ambiente, né? É muito difícil, é quase raro, tá? Então, quando a gente fala de substância pura, significa que não está misturada a outra coisa, ou que é livre de contaminação, tá? Então, desse ponto de vista, a água límpida e cristalina de um rio não poluído, por exemplo, é considerada pura. Um suco de laranja, sem adição de açúcar, nem açúcar, também pode ser chamado de puro. Porém, em química, substância pura ou simplesmente substância é um material formado por um único tipo de partícula. Tá, amores? Então, quando a gente tem um material formado por um único tipo de partícula, a gente então tem uma substância pura, correto? Então, vamos lá para a próxima página, que é essa página 7. Né? E foi quando a gente viu, né, sobre a água, né? São exemplos de substâncias puras, né? A gente analisou aí, de acordo com essa imagem, o rótulo da água, e a gente pode observar que tem várias substâncias que formam, né, essa água mineral que a gente fala, tá? Mas são exemplos de substâncias puras, o gás oxigênio, né, que está constituído nos átomos do elemento químico oxigênio, tá? E a água pura que é constituída de átomos de oxigênio e também de hidrogênio, tá? A água pura, pessoal, é uma substância rara na natureza. Ela é muito difícil de ser encontrada e geralmente é obtida por processos executados em laboratórios, né? Aqueles processos que a gente já estudou sobre a separação de materiais, lembra? Como é que a gente consegue, então, obter uma água pura, né? Vocês que vão me responder isso, tá? Essas atividades a gente já respondeu, então eu não vou estar me atentando a elas. Como é uma revisão, né, eu vou estar passando para a gente só relembrar o conteúdo para parcial. Né? Então, as substâncias puras, pessoal, ela tem um conjunto de propriedades bem definidas e constantes. Né? Observem, a gente já leu, já estudou isso tudo, então eu só estou fazendo mesmo uma revisão. Tá? E elas são identificadas de acordo com essas propriedades que são específicas e que são constantes. Tá? Então, uma dessas propriedades que a gente pode estar falando também é o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a cor, né, e a dureza desses materiais. Então, quando a gente tem um conjunto desse constante, então, independente da alteração da temperatura, certo? A gente vai ter, então, uma substância pura, tá? Que ela não vai alterar nada disso daí, independente da temperatura. Então, o que é o ponto de fusão? O que é o ponto, né, de ebulição? O ponto de fusão, como a gente já falou várias vezes, é a temperatura, né, em que determinado material ela vai passar, né, de um estado sólido para um estado líquido. Então, quando a gente tem o momento, né, em que ocorre essa mudança, a gente vai falar então do ponto de fusão, certo? Por exemplo, um cubo de gelo retirado do freezer derrete, né, passa do estado sólido para o líquido. Essa transformação é chamada de fusão, tá? A água
A água levada ao fogo se aquece e pode ferver, entrando em ebulição. Então, isso aí já é chamado então de ponto de ebulição. E aí ele está falando aqui também é, sobre o metal, né? Sobre o ferro, como é que funciona. Então, assim, as temperaturas tanto de fusão e de ebulição são específicas para cada tipo de substância. Cada tipo de substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente, tá? Isso é importante vocês saberem. Vamos lá para a página 9, né? Uma coisa importante também que a gente falou na última aula, né? Quando a gente fala é, desses pontos, né, de ebulição e de fusão, é que quanto maior for a altitude, menor é o tempo de ebulição. Ou seja, menor é a temperatura de ebulição, é o ponto de ebulição. O que acontece? Digamos que eu estou em um país de alta altitude. Aqui no Brasil, essa água, ela passa do estado líquido, ela começa a entrar em ebulição a partir de 100 graus Celsius. Nesses países de alta altitude, não necessariamente precisa ser 100 graus, pode ser 70 graus. Então, quanto maior for a altitude, né, menor é a temperatura de fusão. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam, é menor. Por isso, os pontos de fusão e de ebulição das substâncias foram determinados para uma pressão atmosférica padrão, que corresponde à pressão ao nível do mar. Portanto, é possível afirmar que o ponto de ebulição das substâncias varia conforme a pressão atmosférica, certo? Vai depender, né, da pressão atmosférica quando se comparada ao nível que o mar está. Então, para identificar uma substância pura, podem ser consultados livros e tabelas, né, que apresentam dados, né, algumas tabelas periódicas. Vocês vão aprender depois o que são essas tabelas periódicas, né? Então, eles vão apresentar esses dados, né, de referência, tá? Que são calculados sobre condições de análise específicas. Essas condições, esses pontos, eles são calculados de acordo com condições ambientais, tá? Isso é muito importante de vocês saberem, de vocês entenderem. Então, assim, lembra, eu já sei o que é ponto de fusão, eu sei o que é ponto de ebulição, e uma coisa importante que eu tenho que lembrar é, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição, tá? E mistura, né? É o que a gente mais encontra no nosso cotidiano. A gente não encontra substâncias puras, mas misturas a gente encontra, né? As misturas são compostos de duas ou mais substâncias. A água salgada e a água doce são exemplos de misturas. Ambas são compostas de água e sais minerais dissolvidos. O que as diferencia é que a concentração de sais minerais é muito maior na água do mar, né, que é a água salgada. Já o ar atmosférico é uma mistura de diferentes gases, como gás carbônico, gás nitrogênio, né, gás oxigênio também, e outros gases em menor proporção, tá? Então, o ar, ele não é formado de apenas uma substância. Ele, na verdade, o ar é uma mistura. Continuando. Vamos ter aqui acesso à página 10, para dar continuidade. É importante vocês saberem também, outro exemplo que a gente tem de mistura é a liga metálica, né? Apesar de a gente ver ela toda bonitinha, arrumadinha, dentro dela a gente vai ter aço, vai ter bronze, vai ter latão. Então a gente tem várias misturas de materiais, de metais, que vão formar então essa liga metálica, tá? Então os materiais que compõem os seres vivos, como a seiva da planta, o sangue, por exemplo, também são misturas, tá? Isso aí são misturas do nosso cotidiano que a gente tem. Então, vamos lá para a página 11. Isso foi uma experiênciazinha, né, que era para a gente ter feito, mas infelizmente não deu tempo. Vamos começar então falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas, que está todo mundo cansado de saber. Eu acredito que vocês tenham entendido muito bem. Então, gente, as misturas elas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. Isso vai depender da quantidade de fases que ela apresente, né? Se ela apresentar apenas uma fase, né, a gente vai ter então uma mistura homogênea. Mas quando a gente vê duas ou mais fases, a gente vai ter uma mistura heterogênea, quando a gente consegue então verificar. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água, né, e álcool, para mim, ela é uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque eu só vejo uma fase, eu só vejo um tipo de material. Mas se eu tenho, por exemplo, uma mistura de água e óleo, né, eu vou ver tanto a água como o óleo. Então, aí eu vou ter uma mistura heterogênea. E se eu tiver uma mistura de água, areia e óleo, eu vou ter uma mistura
monofásica, bifásica ou trifásica? A gente já estudou sobre isso. Vai ser trifásica porque eu vejo, então, 3 fases. Então, ela é heterogênea. Dando continuidade, passamos, então, para a página 12. Bom, nem sempre é possível identificar as fases de uma mistura a olho nu. E uma mistura heterogênea pode aparecer homogênea. Por isso, em alguns casos, é preciso recorrer ao uso de microscópios para identificar essa fase, né? É o caso do leite, pessoal, como a gente viu, né? A gente aprendeu já sobre isso. O leite, ele é composto de várias moléculas de gorduras que estão a olho nu, não dá para ver, mas se a gente colocar é, um, um, um microscópio, né, a gente utilizar, a gente vai então conseguir ver, tá? A água mineral também, ela também é feita de mistura, porque ela tem vários minerais misturados à própria água, tá? Então, continuando, vamos dando continuidade, vamos passando para a página 13. Bom, então, falando dessas misturas homogêneas, né, que apresentam apenas uma fase, essa mistura homogênea, pessoal, ela também pode ser chamada de solução, tá? Quando elas apresentam apenas uma fase, né? No caso das ligas metálicas que a gente viu, ela apresenta só uma fase, mas ela é formada, ela na verdade é formada, ela é uma mistura, né? Porque ela é uma mistura heterogênea, ou ela, desculpa, ela é uma mistura homogênea, né? Ela é uma solução, mas a gente não consegue ver, né? A gente, mesmo sabendo que é uma mistura, a gente não consegue detectar as fases, certo? E por que que a gente não consegue detectar as substâncias, né, dessas misturas homogêneas? Porque quando a gente tem um solvente e o soluto completamente dissolvido, quando a gente tem um solvente completamente dissolvido no soluto, né, a gente vai ter então uma mistura homogênea, porque a gente não vai conseguir ver. Mas se eu tenho um solvente não totalmente diluído nesse soluto, né, eu vou ter o quê? Um ponto de saturação, certo? Que é o que a gente vai ver então na próxima fase. Deixa eu só confirmar se é essa fase. Exatamente, é o ponto de saturação que a gente falou. Então, o que que acontece? O ponto de saturação é quando a gente tem um determinado limite, né, de dissolução. Uma determinada quantidade de solvente, ela se dissolve em uma determinada quantidade de soluto. Se eu tenho mais solvente, né, do que o correto para dissolver nesse soluto, então eu vou ter uma substância saturada. E saturada, pessoal, essa substância ela satura, ela começa então a ser depositada no fundo de determinado recipiente, tá? Então, o ponto de saturação é o limite, tá? Em que um solvente é totalmente dissolvido no soluto. E qual é o soluto universal que a gente sempre fala? É a água, né? Que a gente estuda desde sempre, tá? E uma solução, certo, gente, que são essas misturas homogêneas, uma característica importante dela é a sua concentração, que indica a proporção, tá? Que é justamente isso que eu estou falando. Dando continuidade, então, vamos ao fim do capítulo e da nossa revisãozinha. Vamos chegar aqui à página 15, que a gente já falou um pouquinho sobre as misturas heterogêneas, tá? Uma dessas misturas heterogêneas também que a gente pode levar em conta é o sangue, né? Porque o sangue a gente só vê uma fase, mas ele é composto de diversos outros componentes, certo? Como vocês podem ver aí, tá? Além de outros exemplos que vocês podem ter acesso juntamente na plataforma de vocês, tá, meus amores? Isso aqui a gente leu em sala de aula, né? Também vai cair na avaliação que fala desses sensores. E corrigimos, né, essa atividade em sala também. Isso foi muito importante, vai ajudar vocês, aqui ainda faz parte da atividade. Pessoal, e hoje a gente termina a nossa aula aqui, certo? Eu vou clicar aqui nesses recursos digitais para que vocês tenham a possibilidade de assistir esse videozinho sobre substâncias e misturas, tá? Então, eu estou botando aqui para que vocês assistam junto comigo. Um minutinho.
Em nosso dia a dia, entramos em contato com uma variedade de substâncias. O ar que respiramos, por exemplo, é constituído de diferentes substâncias. Cada vez que inspiramos o ar, uma mistura de gases chega até os pulmões por meio das vias respiratórias. Para entender o que é uma mistura, vamos ver quais são as substâncias que compõem o ar atmosférico. Observe que no ar há diferentes gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o dióxido de carbono, além de vapor de água. Como o ar é constituído por várias substâncias, ele é considerado uma mistura. Se conseguíssemos isolar apenas o gás oxigênio do ar, obteríamos uma substância pura. As substâncias puras são, portanto, compostas de um único tipo de substância. Quando não é possível identificar visualmente a presença dos diferentes componentes de uma mistura, ela é classificada como mistura homogênea ou solução. O ar, por exemplo, é uma mistura homogênea. Outro exemplo de mistura homogênea ou solução é a mistura de sal e água. Após misturar essas duas substâncias, é impossível distinguir as partículas dos componentes. Isso não ocorre quando misturamos água e óleo. Observe que é possível diferenciar os componentes. Nesse caso, a mistura é classificada como heterogênea. Para que uma mistura se forme, basta que as substâncias entrem em contato. É o que ocorre, por exemplo, quando resíduos industriais são lançados no ambiente, podendo contaminar o ar, o solo e a água com poluentes nocivos aos seres vivos. No caso da poluição de um rio, se os poluentes forem solúveis em água, eles se dispersam rapidamente, formando uma mistura homogênea. Já os poluentes que não são solúveis em água formam misturas heterogêneas com o rio. Dependendo da densidade, esses poluentes depositam-se no fundo do rio ou concentram-se na superfície da água. Bom, por hoje é só, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Um grande beijo, tá? Sempre estudem pela plataforma e até a próxima aula e boa avaliação.